Vamos lá então, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender das suas circunstâncias. Estamos então agora começando a semana, segunda quinzena de abril, aula do dia 13/4, 13 de abril, e vamos continuar retomando os estudos dos autores, beleza? Antes de começar o propriamente dito a aula de hoje, apenas uns recados importantes, tá? Antes que gere mais problema, deixa eu arrumar meu cabelo aqui para ficar menos terrível. Pois bem, lembrando que a nossa prova será no dia 27/4, ok? Beleza? Será exclusivamente no ambiente virtual do AVA. Existe uma ferramenta lá no AVA, que é a ferramenta de disponibilização de provas, então nós faremos a prova por lá, ok? Até semana que vem eu vou disponibilizar para vocês um comunicado específico sobre a prova, tá? Mas já adianto que vai ser uma prova exclusivamente com questões discursivas, ou seja, não vai ser questão de xizinho, e vai englobar toda a nossa matéria que nós vamos ver até semana que vem, tá? Nós estamos dentro do nosso cronograma, estamos dentro do plano de ensino, espero que vocês leiam o plano de ensino. Quem não leu ainda, envergonhe-se, olhe para o espelho e diga, eu sou um monstro, tá? Porque vocês precisam conhecer o plano de ensino, é lá que está a nossa rota, é lá que está o nosso compromisso acadêmico da disciplina, beleza? Então olhem lá, para vocês não viajarem quanto às datas, quanto à matéria de cair de prova, etc. Beleza? Então, feitas essas recomendações, esses avisos, vamos continuar. A matéria, então, dessa semana vai ser uma matéria de um autor. Nós já falamos sobre o Jean Bodin, nós já falamos sobre o Nicolau Maquiavel. São dois autores importantes que se localizam naquele período histórico que nós denominamos de Renascimento. São autores que, de certa forma, funcionam como uma etapa de transição da Idade Média para a Idade Moderna, ok? De agora em diante, nós vamos entrar efetivamente nos autores considerados modernos e que estão dentro do período histórico da modernidade, tá? E vamos iniciar com um autor chamado Thomas Hobbes. Eu já indexei para vocês o material lá, material escrito, ok? É um material extenso, esse autor é um autor extenso, é um autor extremamente importante. Não sei se eu vou conseguir gravar todas as aulas e disponibilizar hoje, mas eu prometo a vocês que até no mais tardar sexta-feira eu disponibilizo todos os vídeos, tá? A parte escrita está disponibilizada, então vocês têm material de estudo, ok? Então vamos começar a falar um pouquinho aí sobre o Thomas Hobbes. Mas antes de falar do Thomas Hobbes, é extremamente importante a gente falar sobre uma tradição teórica que é a tradição do contratualismo. Ok? Então, antes de entrar no autor especificamente, vamos só falar um pouco sobre o que é o contratualismo e por que isso é importante a gente falar como uma matéria preliminar antes de entrar no tema do Hobbes mesmo e falar sobre a teoria de Thomas Hobbes, tá? Que puta existe? O que é o tal do contratualismo? O contratualismo, pessoal, a gente pode dizer que ele é uma tradição teórica que procura, em alguma medida, explicar e compreender o Estado por meio de um pacto político instituidor. Por isso, contratualismo, entendeu? Contrato, pacto, tá? E é uma tradição teórica que se tornou relativamente comum ali em alguns pensadores dos séculos 17 e 18, ok? Então, era um pensamento da moda naquela época que surgiu e, em grande parte, é um pensamento que serve como uma grande referência para nós, principalmente do direito, ok? É uma teoria muito criticada na área da sociologia, na área da filosofia, mas para nós do direito, penso eu que seja
uma das teorias de justificação do Estado mais relevantes, que, de certa forma, se a gente pegar essa tradição contratualista e esticar ela no tempo, com as devidas acomodações, ela vai, de alguma forma, contribuir significativamente para o contratualismo e para o constitucionalismo moderno, tá? Sobretudo pós-Revolução Inglesa, pós-Revolução Francesa. Então, me parece que o contratualismo exerce uma influência significativa dentro do constitucionalismo, ok? E isso é deveras importante para nós do direito. Então, trata-se de uma tradição teórica que vai tentar explicar e compreender o Estado através de um pacto político instituidor. Ou seja, o contratualismo, pessoal, ele representa um esquema teórico de explicação que, em alguma medida, também serve para justificar o Estado e também o seu modo de funcionamento. Não do Estado de uma forma geral, mas de um determinado perfil de Estado. Então, ao mesmo tempo que as teorias contratualistas pretendem trazer um modelo teórico de explicação do Estado, elas também acabam trazendo um modelo teórico para justificar o poder do Estado e também o seu funcionamento, ok? A grande base, o valor referencial, o conceito referencial do contratualismo é o contrato político ou contrato político originário. E o que é isso? O contrato político originário é uma forma conceitual que visa interpretar e compreender cientificamente a fundação e o funcionamento do Estado. Em grande parte, ele é uma metáfora de racionalização. Ele é um conceito teórico que procura, em alguma medida, tentar compreender da onde que vem o poder do Estado em determinar as suas ordens e, consequentemente, o dever dos indivíduos em obedecer. Mas nós veremos que essa teoria contratualista é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que ela justifica o poder do Estado, ela também fundamenta direitos individuais em face do Estado. Por isso que é extremamente importante essa teoria contratualista. Ela vai fundar a obrigação política em uma reciprocidade, em uma troca de direitos, beleza? Então, este contrato, ele nada mais é do que um conceito, uma metáfora para racionalizar a obrigação política. Obrigação política é aquele vínculo jurídico político que justifica o poder que o Estado tem de mandar e o dever que nós temos de obedecer. Ok? Os principais autores dessa linha teórica do contratualismo são Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Certamente nós veremos Hobbes e Locke. Não sei se vai dar tempo de ver Rousseau e não veremos Kant por uma questão de tempo, ok? Dessas várias tradições do contratualismo, é importante dizer que cada autor desse aqui tem uma vertente do contratualismo que é diferente. Muito embora eles se filiarem a uma mesma tradição, que é justificar o poder do Estado através de um contrato originário, eles acabam muitas vezes partindo de pontos diferentes e chegando em pontos diferentes também. Eles acabam muitas vezes partindo de argumentos diferentes. Então, o Estado pensado por Hobbes não é necessariamente o mesmo modelo pensado por Locke, Rousseau ou Kant. Ok? Então, muito embora eles tenham a mesma matriz teórica, que é o contratualismo, a teoria deles não se confunde. Ok? No entanto, é possível dizer que elas têm alguns pontos de encontro. Então, é possível dizer que dentro dessa grande teoria contratualista, existem alguns pontos de encontro entre as várias teorias dos autores. Ou seja, algumas noções gerais,
ok? Algumas delas são mais próximas de um determinado autor, outras delas são mais gerais, ou seja, extensíveis aos outros autores. Vamos lá entender. Acho que a primeira noção geral sobre o contratualismo é a ideia de que, principalmente, esse primeiro item aqui, gente, principalmente se aplica para a teoria contratualista de Hobbes, tá? Ou seja, na visão de Hobbes, a história não é um modelo de compreensão e explicação. Por quê? Ela nos apresenta apenas soluções contingentes, provisórias. E aqui é importante vocês rememorarem a aula do Maquiavel, tá? Não vai para Hobbes sem antes ler Baudin e Maquiavel, tá? Então, se você não viu ainda o material e as aulas de Baudin e Maquiavel, para agora e não continua essa aula de Hobbes, tá? Senão você vai viajar, vai dar uma bad e você não volta mais, tá? Então, a história, na perspectiva principalmente do Hobbes, ela não serve como uma metodologia de conhecimento. E aqui, de certa forma, há um rompimento com aquele pensamento que vem do Baudin e principalmente do Maquiavel. Nós vimos lá em Maquiavel que, para o Maquiavel, a história era uma metodologia de trabalho. Ou seja, a análise histórica, ela nos possibilitaria a extração, né, a dedução de lições para a política. No pensamento dos contratualistas, principalmente de Thomas Hobbes, a história não é um modelo seguro de compreensão. Não é que não seja importante conhecer história, nada disso. Hobbes é um profundo conhecedor de história. Mas para ele, a história não serve como um referencial metodológico de conhecimento. Por quê? Porque o máximo que a gente consegue extrair da história são soluções, são respostas provisórias, contingentes, que serviram naquela época em algumas circunstâncias. Mas não dá para dizer que vai servir hoje ou amanhã. Tá? É mais ou menos essa crítica que o Hobbes faz. Tá? E para o Hobbes, e aí vem o momento histórico dele, lembrando que o Hobbes está num momento histórico bem posterior a Maquiavel, né, descendo aqui, ó, Hobbes já está ali, ó, 1588, 1679, século XVII. Ou seja, existe uma cultura científica diferente nessa época. E o Hobbes, ele se baseia na matemática, para ele, que é uma ciência exata. Tá? A matemática é uma ciência exemplar. Nesse momento histórico do Thomas Hobbes, as ciências naturais começam a ganhar mais importância. E também as ciências exatas da natureza, a matemática, a física, a biologia e assim por diante. Então, para o Hobbes, a matemática é uma ciência exemplar. Por quê? Porque ela nos traz soluções que são universais. O conhecimento deduzido da matemática, da geometria, é um conhecimento que serve para o Brasil, serve para a Itália, para a Alemanha, para a China, para qualquer lugar dentro do planeta. Ou seja, o método de compreensão das ciências exatas fazem com que a gente consiga extrair soluções e conceitos que são universais. No pensamento do Hobbes, a mesma lógica deveria ser transferida para a ciência política, para a teoria política. A teoria política precisa criar esquemas de interpretação, esquemas de conhecimento, que façam com que as conclusões sejam conclusões também universais, extensíveis para qualquer lugar do globo ou mesmo da época. Tá? Bhaskara é Bhaskara hoje, ontem e será amanhã, a não ser que se venha a ser superado por uma outra teoria, ok? Portanto, o contrato, que é o conceito essencial da teoria contratualista, principalmente em Thomas Hobbes, não é uma experiência histórica, ok? O contrato não é uma experiência histórica. Mas mesmo que ele venha a ser na prática, que é o caso de John Locke,
que a gente vai ver no futuro, ele é uma categoria racional abstrata. O contrato, então, é um conceito que nos permite uma racionalização do Estado e da obrigação política, independentemente de uma experiência histórica concreta. Ah, professor, esse contrato que você está falando, onde que eu acho ele? Você não acha ele, garotinho. Ele não existe. Ele é uma metáfora. Ele é um conceito. O máximo que a gente poderia, talvez, aproximar desse conceito de contrato seria, talvez, a ideia de Constituição. Tá? Mas isso fazendo aí uma leitura assim, bem distorcida dos contratualistas. Tá? Esse contrato não existe. Ou seja, o enfrentamento que os contratualistas fazem é: nós precisamos justificar o poder público, o poder do Estado. Como isso será feito? Pode ser feito de vários mecanismos. Vocês viram em aulas passadas. O que os contratualistas entendem? A única forma racional de justificar o poder público é por meio de um pacto. Qualquer outra forma que não seja um pacto vai ser algum outro meio de explicação não racional. Ok? Então, a ideia aqui é racionalizar a obrigação política. Por que você obedece? Tem vários esquemas de interpretação. O esquema contratualista é: você obedece porque você concorda em obedecer. Porque você se sujeita voluntariamente a este poder. Ok? Segunda noção geral importante. O contrato transforma o Estado em um fenômeno jurídico. Por isso, talvez a teoria contratualista é tão importante para nós juristas. E, por consequência, o direito passa a ser também um elemento da política. Isso é interessante no pensamento contratualista. O contrato transforma o Estado em um fenômeno jurídico, porque há um pacto jurídico que justifica esse poder. Mas, por consequência, o direito, sobretudo a lei positivada, passa a ser também um desdobramento, um elemento da política. Ok? Em que sentido a gente consegue interpretar isso? O contrato original estabelece uma troca de direitos. Ou seja, um sistema de obrigações jurídicas recíprocas entre indivíduo e Estado. Ninguém faz um contrato de grátis. Você sempre tem alguma intenção ao contratar. E a lógica contratualista é essa. Os indivíduos estão interessados nesse contrato por algum motivo. Ou seja, eles vão abrir mão de algo, mas vão ganhar algo. E aí é uma questão utilitarista. Até onde você abre mão é relacionado até onde compensa o ganho. Ok? Então a lógica é essa. Eu vou entregar certos direitos para o Estado, desde que ele me garanta algumas coisas. Senão não faz sentido eu abrir mão de uma prerrogativa minha. Entenderam? Então o contrato original estabelece uma troca de direitos. Um sistema de obrigações jurídicas recíprocas entre indivíduo e Estado. O Estado é a condição e o garante das obrigações jurídicas. Essa segunda perspectiva dentro desse item, tá? Para vocês entenderem esse item, nós temos essa perspectiva e essa perspectiva, tá? Por que o Estado passa a ser também um fenômeno jurídico? Porque o Estado, ele é condição e garante das obrigações. Seja porque ele institui as leis positivas, seja porque é ele que garante o respeito às obrigações entre os indivíduos. Ou seja, e aqui a máxima, o direito passa a ser um elemento da política. Fora do Estado, não existe obrigação jurídica válida. Tá?
as obrigações jurídicas só se constituem com validade e exigibilidade dentro do direito do Estado. Então, é o Estado tanto a condição como a garantia das obrigações, sejam obrigações de natureza legal, sejam obrigações de natureza convencional. Ou seja, vou tentar explicar. Se eu devo para vocês uma determinada quantia e eu não pago, como que você vai fazer para cobrar esta dívida? Legitimamente falando. Você vai ter que me acionar na justiça. Ou seja, você vai precisar da força do Estado para garantir esse contrato que eu tenho com vocês. Sem a força do Estado, você não consegue garantir a exigibilidade desse contrato. E o Estado, antes de avaliar a exigibilidade desse contrato, ele vai avaliar a validade desse contrato. De nada adianta você me cobrar uma dívida que é inválida. Por exemplo, uma dívida de jogo. Uma dívida de jogo, vocês vão aprender isso melhor no direito civil, mais para frente, mas a dívida de jogo no Brasil, tá? Você não consegue ter exigibilidade dela, que o Estado vai avaliar e não vai reconhecer essa dívida, pelo menos dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? Beleza. Ficou claro? Então essas são algumas noções gerais. E aqui eu transcrevi um trecho do livro do Georges Bourdieu, um livro chamado O Estado. E é um trecho que eu acho muito legal, muito interessante. Até de certa forma meio poético, né? Antes que vocês me joguem pedras, ovos e tomates, dizendo, pô, professor, que viagem, esse contrato não existe, da onde que essas pessoas tiram essas ideias? Meu Deus, o cara deve ter fumado uma tora para imaginar tudo isso. Eu sei que vocês pensam isso, eu sei. Tá? Que sentido é esse que a gente vai justificar um contrato, o Estado através de um contrato, mas esse contrato não existe, ele é imaginário, ele é uma metáfora, tá? E aí eu tento responder essas alegações, que são legítimas, por meio desse período aqui do Georges Bourdieu, que eu acho que é bem interessante e vale a pena a gente dar uma lida, tá? Eis que, de repente, essa obra-prima só se mostra um sucedâneo, um substituto, das práticas mágicas que, entre os povos primitivos, servem de explicação à autoridade de um reizinho emplumado. Ou seja, esse contratualismo, na verdade, é só uma outra fantasia para justificar uma fantasia que sempre existiu. Para que, nessas condições, tanto trabalho para construir uma teoria do Estado, quando o Senhor reconhece que ela só se edifica sobre vãs crenças. Afinal de contas, tudo é crença. Para quê? Responde. Mas, pura e simplesmente, para tentar compreender o esforço dos homens em busca de mais dignidade. O poder é uma maldição. Ora, é interessante ver como, na própria situação em que ele os coloca, eles, os seres humanos, encontram recursos suficientes para libertar-se da humilhação do subordinado. Como conseguiram domesticar o mistério da autoridade para, finalmente, fazer de uma força destinada a curvá-los o instrumento de um destino cujo encargo eles próprios pretendem assumir. Ou seja, a noção de uma teoria política que procura domesticar o mistério da autoridade. A função de uma teoria política que tenha a força de transformar aquele poder que tende a curvá-los em um instrumento de destino cujo encargo eles mesmos criaram. Ou seja, a submissão ao Estado não é simplesmente estar de joelhos perante algo irracional e fantasioso. A submissão ao Estado se dá em alguma medida porque há um pacto que justifica essa submissão.
Afinal de contas, tudo é crença, sem dúvida. Mas existem aquelas que aviltam e aquelas que enobrecem. A função da teoria política, então, nessa perspectiva, é criar crenças que justificam o poder político e, consequentemente, também os direitos, crenças essas que não nos aviltam, mas que enobrecem essa justificativa do poder. Beleza? Feita essa observação sobre o contratualismo, eu vou encerrar o vídeo agora e a gente volta no próximo vídeo para falar sobre a teoria de Thomas Hobbes. Beleza? Até lá!